Artigo 809. Nos conflitos de jurisdição entre as juntas e os juízes de direito observar-se-á o seguinte. Inciso 2. No Tribunal Regional, logo que der entrada o processo, o presidente determinará a distribuição do feito, podendo o relator ordenar imediatamente às juntas e aos juízos, nos casos de conflito positivo, que sobrestejam o andamento dos respectivos processos e solicitar, ao mesmo tempo, quaisquer informações que julgue convenientes. Seguidamente, será ouvida a Procuradoria, após o que o relator submeterá o feito a julgamento na primeira sessão. Inciso 3. Proferida a decisão, será a mesma comunicada imediatamente às autoridades em conflito, prosseguindo no fórum julgado competente. Artigo 810. Aos conflitos de jurisdição entre os tribunais regionais, aplicar-se-ão as normas estabelecidas no artigo anterior. Artigo 811. Nos conflitos suscitados na Justiça do Trabalho entre as autoridades desta e os órgãos da Justiça Ordinária, o processo do conflito, formado de acordo com o inciso 1 do artigo 809, será remetido diretamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Artigo 812. A ordem processual dos conflitos de jurisdição entre as câmaras do Tribunal Superior do Trabalho será estabelecida no seu regimento interno. Seção 8. Das audiências. Artigo 813. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juiz ou tribunal em dias úteis previamente fixados entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Parágrafo 1º. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital afixado na sede do juízo ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. Parágrafo 2º. Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. Artigo 814. As audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência, os escrivães ou secretários. Artigo 815. À hora marcada, o juiz ou o presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Parágrafo único. Se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou o presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. Artigo 816. O juiz ou o presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem. Artigo 817. O registro das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais. Parágrafo único. Do registro das audiências poderão ser fornecidas certidões às pessoas que o requererem. Seção 9. Das provas. Artigo 818. O ônus da prova incumbe, inciso 1, ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito, inciso 2, ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Parágrafo 2º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo poderá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio e direito admitido. Parágrafo 3º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Artigo 819. O depoimento das partes, testemunhas que não souberem falar a língua nacional, será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. Parágrafo 1º. Proceder-se-á da forma indicada neste artigo quando se tratar de surdo-mudo ou de mudo que não saiba escrever. Parágrafo 2º. As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária de justiça gratuita.
Artigo 820. As partes testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser inquiridas por seu intermédio, a requerimento dos vogais das partes, seus representantes ou advogados.